Aos 35 anos, Marcos sentiu o chão se abrir sob seus pés quando Débora, sua esposa por quase uma década, entregou-lhe os papéis do divórcio. A decisão, embora não totalmente inesperada após meses de silêncio cortante e discussões infrutíferas, chegou como um golpe físico, roubando-lhe o ar. O mundo, que já parecia estreito e cinza, reduziu-se a uma única sentença. Miguel Arthur, seu filho de 5 anos com olhos curiosos e um sorriso que iluminava até os dias mais sombrios, ficaria com a mãe. O apartamento alugado, modesto mas seu, estava no nome dela, e assim, numa tarde de outono onde a chuva fina parecia lavar qualquer vestígio de seu passado ali, Marcos arrumou 2 malas com roupas usadas e alguns livros antigos e se viu sem um porto. A única âncora que restava estava no subúrbio distante, na casa de infância que cheirava a bolo de fubá e mobília encerada, a casa de seus pais. O quarto que o aguardava não era o seu antigo santuário adolescente, coberto de pôsteres de bandas e troféus de natação, mas um cubículo no fundo do quintal, uma antiga despensa de 3 por 4 metros, onde agora se amontoavam, além de sua cama solteira, caixas de mantimentos, o cheiro adocicado de frutas em conserva e a pungente humilhação de um adulto derrotado. Durante o dia, Marcos mantinha uma máscara de resignação, ajudando seu pai, um aposentado silencioso, em pequenos concertos pela casa, ou ouvindo com um nó na garganta os conselhos bem-intencionados mas repetitivos de sua mãe. As noites, porém, eram impiedosas. Na estreita cama, o zumbido do freezer velho que agora dividia o espaço era a trilha sonora de sua insônia. Cada clique do motor, cada vibração nas prateleiras de madeira ecoava as perguntas que martelavam seu crânio. Como cheguei aqui? O trabalho, que antes era apenas um meio, tornou-se um fardo. Como repositor em um supermercado de bairro, seu universo era composto de corredores iluminados por luzes fluorescentes, o cheiro de plástico novo e produtos de limpeza e o peso monótono de abrir caixas e preencher gôndolas. Cada lata empilhada, cada pacote de arroz organizado era um lembrete do diploma de biologia interrompido, dos sonhos de pesquisar em campos verdejantes ou lecionar para alunos curiosos, tudo sacrificado quando as 2 listras no teste de gravidez de Débora redesenharam seu futuro, transformando o potencial imediato em responsabilidade urgente. O salário mínimo que recebia no fim do mês era um número que se esvaía rapidamente no cálculo mental inevitável. A maior fatia, metade ou mais depois dos descontos, seguia religiosamente para a pensão de Miguel. Ver o valor sair da conta era como testemunhar a remoção cirúrgica de um pedaço de seu próprio futuro, mas ele o fazia sem pestanejar. A imagem do menino com seu uniforme escolar impecável e mochila de super-herói era o único farol em sua névoa pessoal. O resto do dinheiro evaporava com a contribuição simbólica para as contas da casa dos pais e a passagem de ônibus. Seu trajeto para o trabalho, uma odisseia de quase 2 horas, envolvendo 3 coletivos superlotados, era um ritual diário de desgaste. Ele conhecia cada buraco no caminho, cada parada onde o aperto era maior, cada rosto cansado que refletia o seu. A vida se reduzira a uma equação simples e brutal. Trabalhar para pagar para existir e existir para trabalhar. A sensação de estar preso num loop sem saída, um espectador passivo da própria vida minguando, começou a cavar um espaço oco em seu peito. A derrocada final, quando veio, foi quase um alívio mórbido, a materialização de um fracasso que ele já carregava dentro de si. Naquela manhã fatídica, uma combinação de desalento profundo e um despertador que ele jurou ter ouvido, mas não conseguia mais se levantar para desligar, o manteve na cama. O cansaço não era apenas físico, era uma substância pesada nos ossos, um cochicho insistente que dizia: "Pra quê?". Ele faltou ao trabalho sem justificativa, pela primeira vez. O telefonema da supervisora no dia seguinte foi curto e burocrático. Política da empresa, Marcos. Com mais de uma falta não justificada no trimestre, temos que proceder com a demissão por justa causa. O mundo não desabou com um estrondo. Ele murchou, silenciosamente, como um balão furado. Desligando o telefone, Marcos olhou para as 4 paredes do quarto despensa. Aquele cubículo não era mais apenas um quarto, era seu mausoléu.
Aos 35 anos, ele estava oficialmente desempregado, divorciado, morando no quartinho dos fundos da casa dos pais, e a distância física e emocional de seu filho parecia aumentar a cada dia. A depressão, uma visitante sombria que até então batia à porta, instalou-se de vez, puxando uma cortina espessa entre ele e qualquer lampejo de esperança. O futuro não era mais uma linha do tempo, era um vazio. Família e do bairro simples onde crescera, Marcos era sinônimo de promessa. Um menino de cabelos escuros, sempre bem penteados e olhos vivos que brilhavam com a curiosidade de entender o mundo ao seu redor. Suas notas na escola não eram apenas boas, eram a constatação de uma disciplina rara. Enquanto os outros garotos corriam para o campinho de futebol, ele muitas vezes ficava na biblioteca municipal, folheando enciclopédias desatualizadas, fascinado pelos diagramas do corpo humano, pelas complexas teias alimentares, pelo mistério da fotossíntese. Era o filho que nunca dava trabalho, que ajudava a mãe a pôr a mesa sem ser chamado, que ouvia com atenção respeitosa os conselhos dos tios mais velhos. Professores o citavam em reuniões de pais como o exemplo a ser seguido. Ah, se todos fossem como Marcos, diziam com um suspiro de esperança. O consenso era unânime. Aquele jovem dedicado estava destinado a escapar daquela realidade, a se tornar um médico renomado, um advogado brilhante, um cientista. Ele era a prova viva de que estudo e esforço eram a alavanca para uma vida maior. A vida, no entanto, um caprichoso narrador de tragédias, tinha outros planos para o seu protagonista. A faculdade de biologia em uma universidade estadual foi a concretização do primeiro ato de seu sucesso. O campus, com seus corredores reverberando debates acalorados e laboratórios cheirando a formol e possibilidade, era seu reino. Ele devorava as disciplinas, especializando-se em zoologia, e passou a auxiliar um professor em uma pesquisa sobre anfíbios da Mata Atlântica. O futuro se desenhava com clareza. Iniciação científica, mestrado, quem sabe um doutorado. Foi nesse cenário de conquistas acadêmicas que Débora, uma colega de turma de olhos verdes e opiniões fortes, entrou em sua vida. O romance foi intenso e rápido, um furacão de paixão que varreu a cautela. E então, no último ano do curso, quando a formatura já era uma imagem nítida em seu horizonte, veio a notícia que mudou a trajetória daquela estrela promissora. Débora estava grávida. A alegria inicial, genuína, mas atordoada, logo deu lugar ao pânico silencioso. As contas não fechavam, o estágio não pagava as fraldas. O sonho da pesquisa de campo, de meses em florestas, era incompatível com a paternidade que se anunciava. A decisão, tomada em noites de angústia e lágrimas contidas, foi de uma dor deliçarante. Ele trancou a faculdade. O diploma, tão próximo, tornou-se um documento fantasma, uma relíquia de uma vida alternativa. O casamento no civil foi rápido, uma cerimônia simples com poucos convidados. A vida adulta de verdade, a dura e sem rede de segurança, começou ali. O emprego que conseguiu, como auxiliar de escritório em uma pequena distribuidora, pagava um salário que mal cobria o aluguel de um apartamento minúsculo e úmido em um bairro distante. Miguel Arthur nasceu, e com ele uma torrente de amor incondicional que Marcos nunca imaginara possível. Segurar aquele pequeno ser em seus braços era uma felicidade pura e avassaladora. Mas o amor sozinho não pagava as contas. As noites mal dormidas eram seguidas por dias de trabalho enfadonho. Débora, frustrada com a interrupção de seus próprios estudos e com um aperto financeiro constante, via em Marcos não o companheiro em uma batalha difícil, mas o causador de sua ruína. Precisa se esforçar mais, precisa ganhar mais. Olha o fulano, já é supervisor. As frases eram lançadas como facas durante discussões que se tornavam cada vez mais frequentes. Marcos, exausto, sentia-se encurralado. Ele já dava o máximo de si em um trabalho que não oferecia perspectiva. O limite havia sido atingido, e a sensação de fracasso, de ter decepcionado a todos, os pais, os professores, a esposa, o filho e a si mesmo, começou a corroer sua alma. O divórcio, quando veio, foi menos uma explosão e mais um desmoronamento lento, o reconhecimento final de que aquele barco,
furado por dívidas, ressentimentos e expectativas frustradas, iria afundar. O fundo do poço, após a demissão, não era metafórico, era uma realidade sensorial. Os dias se arrastavam em um misto de letargia e ansiedade aguda. O quarto-despensa tornou-se sua caverna. A luz do sol, entrando fraca pela pequena janela alta, parecia um intruso. A presença constante dos pais, embora amorosa, era um lembrete vivo de sua involução. Ele via a preocupação nos olhos de sua mãe, a decepção contida no silêncio de seu pai, e isso doía mais que qualquer repreensão. A visita quinzenal a Miguel era um paradoxo doloroso, a maior alegria e a maior lembrança de seu fracasso. Ele começou a evitar espelhos. O homem que olhava de volta tinha olheiras profundas, uma postura curvada, um vazio no olhar que assustava. A biblioteca municipal, seu antigo refúgio, agora parecia um museu de seus sonhos mortos. Foi em uma dessas tardes vagas, vasculhando uma estante esquecida na sala de estar dos pais, que seus dedos encontraram a capa de couro gasta de uma Bíblia antiga, daquelas com letras miúdas e páginas amareladas. Sem fé particular, mas movido por uma desesperança tão vasta que até a superstição parecia um recurso válido, ele a pegou. Não foi uma conversão religiosa abrupta, mas uma busca desesperada por qualquer fio de narrativa que não terminasse em ruína. E ali, nas histórias milenares, ele encontrou não um Deus punitivo, mas 3 arquétipos de homens que, como ele, haviam conhecido o desterro, a cova e o desespero, e haviam saído do outro lado não apenas intactos, mas prósperos: Abraão, José e Davi. Sua leitura, pela primeira vez em meses, não foi por obrigação, mas por uma fome voraz de sentido. O primeiro farol foi Abraão. Marcos leu e releu a história do patriarca chamado a deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai para ir a um lugar que Deus lhe mostraria. A promessa era de uma descendência numerosa e bênção, mas o caminho era de incerteza total. Abraão partiu sem saber para onde ia. Aquilo ecoou profundamente em Marcos. Ele também estava sendo tirado de uma zona de conforto, mesmo que miserável, a dependência dos pais, a mentalidade de empregado, a identidade de fracassado. O conselho de Abraão não estava em palavras, mas em atos. Fé em movimento. Não era uma fé passiva de esperar um milagre cair do céu, mas uma fé que exigia o primeiro passo, mesmo no escuro. Abraão errou, teve medo, mas continuou se movendo. Marcos entendeu que sua terra era aquele estado mental de depressão e inércia. Ele precisava sair. Aplicando isso, seu primeiro ato de fé foi olhar para suas únicas habilidades tangíveis. Ele sabia fazer pão. Ajudava sua avó anos antes e guardava a receita do pão de fermentação natural que ela fazia, com sua crosta dourada e miolo aerado. Com a última reserva de seu fundo de garantia, um valor ínfimo, ele comprou farinha, sal, água e criou um fermento natural do zero, alimentando-o com paciência diária como um ritual de renascimento. Não havia plano de negócios, apenas a ação: fazer pão. O primeiro lote, assado no forno simples da casa de seus pais, foi oferecido aos vizinhos. O elogio foi sincero, o santo, incomum. Foi um passo minúsculo, mas foi um movimento. A semente da padaria Forninho da Vó, ainda sem nome e sem local, foi plantada. A inspiração seguinte veio de José, o jovem sonhador vendido como escravo por seus irmãos, que terminou como administrador do Egito. A lição de José era clara: excelência e visão administrativa em qualquer circunstância. No poço, na casa de Potifar, na prisão, José não apenas sobrevivia, ele se destacava pela competência, pela integridade e por uma visão que ia além da tarefa imediata. Ele interpretava sonhos, planejava para crises futuras, os 7 anos de fartura e os 7 de fome. Marcos viu ali o antídoto para sua mentalidade de tarefeiro. No supermercado, ele apenas repunha, não pensava no estoque, no desperdício, no fluxo de clientes. Agora, com sua pequena produção de pães caseiros, ele começou a agir como José. Anotou meticulosamente os custos de cada quilo de farinha, o tempo de fermentação, a recepção de cada variedade, fez pesquisas informais com os clientes iniciais, os vizinhos. Prefere mais crocante? Menos sal? Quando a demanda caseira cresceu e ele pôde alugar,
Com um empréstimo familiar penoso, um espaço minúsculo na garagem da casa de seus pais para instalar um forno semi-industrial, sua administração joséfica entrou em ação. Ele separou claramente as finanças da padaria das pessoais, criou um sistema simples de controle de entrada e saída e, o mais importante, começou a planejar. Poupou cada centavo do lucro inicial para comprar um freezer vertical de segunda mão, permitindo produzir massa congelada para pães doces, ampliando o menu. José o ensinou a ver a padaria não como um mero meio de sobrevivência, mas como um Egito a ser administrado com sabedoria para tempos de fartura e de escassez. Por fim, veio Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. A lição de Davi era sobre batalhas. Davi não evitou os conflitos, ele os enfrentou com os recursos que tinha e com uma coragem fundamentada em uma convicção maior. Golias não foi derrotado com a armadura de Saul, mas com a funda que Davi conhecia intimamente, uma arma de pastor. Marcos identificou seus Golias: a depressão, que sussurrava derrotas todas as manhãs, a concorrência das padarias estabelecidas, a crise econômica que apertava o bolso de seus clientes, a burocracia para formalizar o negócio. O conselho de Davi era enfrentar cada batalha no seu próprio terreno, com suas próprias armas. Contra a depressão, sua funda foi a rotina disciplinada de acordar às 3 horas para iniciar a fermentação, um ato físico que combatia a inércia mental. Contra a concorrência, sua arma foi a qualidade artesanal e o atendimento personalizado. Ele conhecia o nome de cada cliente fiel e a encomenda de cada um. Contra a crise, ele criou, como Davi escolhendo 5 pedras, múltiplas frentes. Uma linha de pães integrais mais saudáveis para um público específico, pães de formato menor e mais baratos e um serviço de fornada para cafés da região. Cada obstáculo burocrático ou financeiro era um Golias a ser vencido com paciência, uma consulta a um contador, uma negociação criativa com fornecedores. Davi o ensinou que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele, e que cada batalha vencida, por menor que seja, fortalece para a guerra maior. A fusão desses 3 arquétipos gerou uma transformação metódica e poderosa. A fé movente de Abraão o impulsionava a tentar o novo. Ele foi o primeiro no bairro a oferecer kits café da manhã com entrega e a criar uma página nas redes sociais com fotos tentadoras de seus pães ainda quentes. A administração joséfica estruturava esse crescimento. Ele treinou sua primeira funcionária, uma jovem do bairro, com protocolos claros de higiene e atendimento, e estabeleceu parcerias com pequenos produtores locais para geleias e queijos, agregando valor. A coragem davídica o fazia enfrentar a possibilidade de expansão. Quando a padaria da garagem ficou pequena, ele, com o coração aos pulos, assinou a locação de um ponto comercial na rua principal, um espaço modesto, mas visível. A padaria artesanal Forno de Raiz nasceu oficialmente. O sucesso não foi instantâneo, mas foi sólido. A qualidade do produto falava mais alto. O cheiro do pão fresco pela manhã tornou-se uma atração na rua. Marcos, agora com os ombros erguidos, as mãos marcadas pela farinha e pelos sacos de trigo, mas com um brilho nos olhos que há muito estava apagado, era um mestre padeiro. O gerente, o estrategista. A rede de contatos que ele construiu, a partir da honestidade no trato e da excelência no produto, começou a render frutos. Hoje, 10 anos após aquele dia chuvoso em que arrumou suas malas, Marcos olha pela janela de seu escritório, que fica acima da 5ª unidade da Forno de Raiz, localizada em um bairro de classe média alta da cidade. A vista é de um movimento organizado. Entregas sendo feitas, clientes entrando e saindo, funcionários uniformizados atendendo com um sorriso. Ele ganha, líquido, dezenas de milhares de reais por mês. Tem um carro confortável, uma casa própria em um condomínio agradável e, o maior de todos os tesouros, a guarda compartilhada de Miguel Arthur. Agora um adolescente de 15 anos que passa fins de semana alternados com ele e adora, nas férias, trabalhar na padaria da esquina, aprendendo os segredos do fermento. A riqueza material é visível, mas a verdadeira fortuna é intangível. O respeito recuperado, a autoestima reconstruída tijolo a tijolo, a paz de espírito de saber que venceu suas batalhas.
A trajetória de Marcos prova que o fundo do poço pode ser, para os que ousam olhar para cima e agarrar as primeiras pedras ásperas da escalada, o alicerce mais sólido para se construir um castelo. Sua história não é um conto de fadas com um final mágico, mas um épico moderno de resiliência, onde a sabedoria ancestral, aplicada com suor e determinação, pode refazer um destino.